É um prazer servir a vida através do meu trabalho e servir também o sistema familiar de outras pessoas que, neste momento, estão necessitadas de auxílio, de apoio e buscam um caminho de solução. Eu gostaria que vocês pudessem ficar comigo até o final, porque nós vamos, nessa noite, fazer um exercício sistêmico para que nós possamos nos conduzir diariamente nesse caminho do feminino, nesse caminho de ser mulher e ser muito bem resolvida com isso. Ser feliz em ser mulher, ser leve em ser mulher e caminhar na vida com a alegria de ser mulher. Então, é uma maravilha que vocês estejam aqui. Sozinha a gente não faz nada, e quando nós mulheres estamos acompanhadas de outras mulheres, nós somos muito melhores, porque nós nos apoiamos, nós nos protegemos, e nós podemos também caminhar de uma forma mais segura. Seja bem-vindo, Alexandre. Os homens também são muito importantes nessa noite, porque apesar de nós estarmos falando sobre o universo feminino, os homens são composição do universo feminino. Sem os homens, as mulheres não existem. Sem as mulheres, os homens não existem. Então, nós somos duas faces de uma mesma moeda. Eu gostaria de iniciar com um tema que é muito recorrente nessa quarentena. E aí, antes disso, eu acredito que eu estou muito feliz hoje por conta desse tema. Eu quero me apresentar a você. Eu sou Tainã, sou professora, pesquisadora e facilitadora em constelação familiar sistêmica. Eu sou filha do Jorge e da Doralice, e através da vida que os meus pais me deram, eu posso servir a vida de outras pessoas com o meu trabalho. Seja bem-vinda, Lorena. E eu vou abordar um tema hoje que é muito interessante para todas nós e para os homens também, porque, como eu disse, somos faces de uma mesma moeda. Nós somos como o sol e a lua, nós somos como o dia e a noite. Nós somos dependentes e interdependentes dessa relação feminino-masculino. E nesse dia, eu não quero que você pense que nós vamos ressaltar de maneira extremamente positiva de um lado e a outra parte como se ela fosse a outra parte negativa. Nós também temos as nossas dificuldades, os problemas, e a vida está aí para que a gente consiga solucioná-los. Então, eu digo a vocês que nesse momento de quarentena que nós estamos vivenciando, traz para nós mulheres vários desafios. E eu tenho percebido aí pelos noticiários que existe um acréscimo de violência doméstica no universo feminino. As mulheres estão sendo acometidas de violência doméstica. Existe a violência doméstica e isso também é um perfil de desvalorização da mulher. Quando essas mulheres sofrem violência e quando elas estão num ambiente familiar, estamos diante de algo muito sério socialmente, mas nós estamos também diante de algo que é sistêmico. Não apenas os números apontam esse aumento, mas é necessário que a gente possa compreender algumas circunstâncias que são as seguintes. A desvalorização da mulher, ela promove todas essas situações negativas que eu acabei de dizer sobre a violência, e ela comete e traz para o universo feminino vários traumas. Só que essa desvalorização da mulher, ela faz muito mais do que o que está aparente. Ela mina os sonhos das mulheres, elas propagam essa baixa estima por muito tempo. E por que eu coloquei esse tema hoje? Porque a mulher, quando ela se cura,
ela afeta toda uma linhagem de mulheres que estão ao seu redor. Ela modifica todo um cenário que está ao seu redor, porque a mulher na família, ela estrutura e desestrutura todas as pessoas que estão ao seu redor. E aí eu pergunto a você, o que nós herdamos do nosso sistema familiar? Nós somos influenciadas pelo meio que nós vivemos, mas também nós somos afetadas por essa herança também biológica do nosso sistema familiar, mas uma herança comportamental desse mesmo sistema. Nós somos afetadas todos os dias pelas expectativas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor, sejam filhos, seja o nosso companheiro, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos vizinhos, todas essas pessoas, elas têm uma expectativa para o papel que nós representamos, para aquilo que nós desempenhamos nessa vida. E nós somos, muitas vezes, afetadas por essas expectativas. E como eu perguntei para você, o que herdamos do nosso sistema familiar? Porque aquilo que pertence ao seu sistema familiar pode não pertencer a outro sistema. Cada família estrutura uma determinada circunstância, valoriza um determinado ponto e estrutura também o modo comportamental, o modo de agir da família no mundo. Então, eu tenho algumas famílias que elas são muito matriarcais, ou seja, elas são dominadas pelas mulheres, é as mulheres que têm o controle da vida da família, são mulheres fortes, são mulheres vitoriosas, são mulheres que assumem aquele papel de condução do seio familiar. E nesse sentido, eu preciso compreender que quando eu digo que existe esse tipo de família, eu não estou dizendo que isso é certo, que é errado, ou eu tenho uma proposição de uma outra estrutura familiar. Não é nada disso. Nós precisamos entender que cada grupo familiar está certo do jeito que ele é. E que nós precisamos concordar com cada tipo de família, mesmo esse tipo de família sendo completamente diferente do nosso. Então, nós temos aí uma situação muito interessante que, ao mesmo tempo que eu tenho uma família possivelmente matriarcal, eu posso também ter uma família de mulheres que sempre enalteceram os homens e os aspectos que o masculino nos oferece. Quando nós percebemos isso, né? Quando a gente ouve desde pequena que dizem assim, que os homens são fortes, que os homens são competentes, que os homens são inteligentes, que os homens têm mais liberdade, que os homens vieram ao mundo para conquistar coisas, conquistar aquilo que eles quiserem, que eles têm autonomia. E em muitos momentos, a maioria das mulheres pode ter ouvido que nascer foi um prejuízo para a família, que a família ficou entristecida quando soube que era uma mulher que nasceu, é uma pessoa que vai ficar insegura diante da vida, vai ter medo, nossa, vai ter muitas restrições, não vai poder fazer determinadas coisas. Ou seja, em muitas famílias ainda se tem a percepção de que quando se sabe que o resultado de um teste de gravidez é de uma menina, a família tem um desgosto ao saber essa notícia. E eu pergunto a vocês, mulheres, e a vocês também, homens que estão nos acompanhando, quantas mulheres vocês conhecem que são dessa forma? Que criam uma baixa estima por conta de algo que foi gerado nesse núcleo familiar, nesse seio familiar, e ele não está
é inadequado, ele é assim que essa família se estrutura. Então, esse pensamento que hoje a gente denomina como machista, que é um pensamento que desvaloriza o lugar do feminino e supervaloriza o lugar do masculino, faz com que a mulher, esse pensamento faz com que a mulher se sinta como um fardo. Durante muito tempo, eu ainda ficava me perguntando por que isso acontecia. Eu ia para a fazenda com os meus primos e meu tio tinha uma caminhonete onde todo mundo ficava lá atrás, os primos. Quem ia para a fazenda ia nessa carroceria. E meus primos, eles tinham uma mania de fazer o seguinte: eles pulavam da caminhonete, desciam para abrir a porteira, a caminhonete atravessava, eles fechavam a porteira e pulava de novo, novamente, para dentro da caminhonete. Eu achava isso o máximo. Nossa, como eu adorava isso, eu olhava para aquilo. Então, isso é um núcleo de ansiedade que vai se criando, porque as pessoas vão dizendo para você como você deve ser, o que você deve fazer, como você deve fazer e em que momento você deve fazer. E essa baixa estima, ela vai só se consolidando, ela vai a cada dia causando situações que são mais ruins para essa pessoa. Quando eu pulava de caminhonete, então eu via meus primos pulando de caminhonete, e todas as vezes eu achava os homens muito interessantes, as coisas que eles faziam quando eu era criança. Quando a gente ia para a fazenda, meus primos, a gente ia numa carroceria de caminhonete e passava na porteira, meus primos pulavam da caminhonete, abria a porteira, a caminhonete passava pela porteira, eles fechavam a porteira, subia de novo na caminhonete e a viagem prosseguia. Então eu me lembro, quando eu era criança, isso eu vivi muitas vezes. Na ida eu me lembro exatamente nessa viagem, nessa ida, a gente caminhava, a caminhonete passava por várias estradas de terra e sequencialmente meus primos fazendo isso. Eu me lembro exatamente desse momento. A primeira vez os meus primos pularam, na segunda vez eles pularam, na terceira vez eu também pulei e achei o máximo. Pulei da caminhonete num único salto, deixei a caminhonete passar, abri a porteira, fechei e subi na caminhonete de novo. Na hora que eu subi na caminhonete, a minha avó me pegou pelo braço e falou assim: isso não é coisa de menina, você não vai fazer isso, isso é coisa de homem. E aí minha avó me pegou pelo braço, entrou, pediu meu tio para abrir a porta da caminhonete, me colocou atrás, no banco de trás da caminhonete, sentou no banco da frente e a gente seguiu viagem. E naquele momento eu não entendia por que eu não podia pular a caminhonete. A Lucinha está dizendo: minha filha tem 29 anos e baixa autoestima e bloqueios emocionais. Então, Lucinha, isso tudo é proveniente de um sistema familiar que ancora a baixa autoestima das mulheres. E só nós, mulheres, podemos reverter isso. Só nós podemos reconduzir, através da compreensão desse sistema familiar que nós nascemos, nós reverenciarmos esse sistema familiar, porque foi através dele que nós ganhamos a vida. Quando a gente reverencia o passado, quando aconteceu do jeito que aconteceu, nós temos liberdade para fazer um pouco diferente do que aconteceu antes. Então, se sentir mulher, ou seja, Iliane, é um ciclo de repetição. Por amor a você, eu repito algo no meu sistema familiar.
Então, se a sua avó tinha, provavelmente a mãe dela também foi muito desprezada emocionalmente, e por amor a ela, a sua avó repetiu isso. E a sua mãe, por amor, repetiu isso. E você tem repetido isso, e a sua filha tem repetido isso. Nós precisamos compreender que quando uma mulher se cura, ela cura toda uma geração, ela cura toda a sua linhagem, ela interrompe um processo de repetição, de amor cego, que está instaurado, que até aquele momento não houve condição de ser curado. Então, esse momento que nós estamos aqui é para que a gente possa compreender também essa circunstância que está oculta, que não é consciente, e que eu preciso dar conta, nesse momento, de interromper aquilo que tem causado mal nessa linhagem feminina. Essa interrupção, ela vai acontecer através da sua atitude, da sua postura diante da vida. A constelação familiar, ela possibilita com que você perceba e entenda emocionalmente o que acontece no seu núcleo familiar. Porque você está falando sobre isso aqui, você está trazendo à consciência esse ponto, mas pode ser que existam outros pontos que não estão inconscientes. Então, é por isso que a sessão de constelação ela é importante, porque aquilo que é visto pode ser resolvido por você, mas aquilo que ainda não está claro, aquilo que ainda não está visível, você não tem condições de atuar. E a constelação, ela traz essa possibilidade. Então, toda vez que você se cura, isso reverbera em todo o seu sistema familiar. Isso atua na sua filha, na sua mãe, nos seus irmãos, em toda a sua família. Eu coloco, inclusive, uma imagem para que você visualize junto comigo. Imagine você estar em cima de uma ponte e você pega um pedaço bem grande de uma pedra e você solta essa pedra lá de cima e você vê bater essa pedra na água. A pedra afunda, mas ela cria ondulações. Essas ondulações são o movimento que a constelação familiar faz ao redor de você, ao redor daquilo que você faz. Então, quando você faz a constelação, você observa uma postura que você tem e que está causando e continua causando sofrimento a você, e por causa dessa inconsciência vai sendo passado de geração a geração, até que alguém interrompa esse movimento de amor cego. Então, para que a gente entenda isso, isso é tão predominante, essa vida do feminino e esse olhar pejorativo para o feminino, que muitas mulheres acham que ser mulher é um fardo, que ser mulher é ser inferior aos homens, que a mulher, por causa da sua sensibilidade, ela precisa ser reprimida, que você não pode expressar os seus sentimentos. Em muitos momentos, no início do século XX, em 1930, eu tenho aqui a coleção de Freud, e o Freud apresentou para nós um ponto muito importante, um conceito muito importante, porque a histeria feminina na época era tratada com clínicas e tratamentos grosseiros de eletrochoque, ela era enclausurada, ou seja, os problemas emocionais advindos dessa desordem no sistema da mulher era tratado como histeria, ou seja, como um faniquito, como algo que era menor, que era desprezível, que a qualquer momento que a mulher quisesse, ela pudesse se retirar daquela condição de como se fosse uma birra infantil, né?
e hoje nós não sabemos que não se trata de algo que deva ser menosprezado. Então, a mulher, ela pode ter sido subjugada, ela pode ter sido reprimida, ela pode ter sido tolhida tanto pela família quanto pela sociedade que nós vivemos. Eu também vou contar outra história, e hoje, na hora de passar o batom vermelho, para me preparar para esse momento aqui com vocês, eu me lembrei também que a minha avó dizia que mulheres que passavam batom vermelho eram putas, que era fácil identificar uma prostituta na rua. Era só olhar para a mulher que tivesse de batom vermelho. Ou então a mulher que tivesse com o cabelo pintado. Então eu digo a vocês, essas são heranças transgeracionais, que elas vêm tanto emocionalmente, elas vêm psiquicamente, e muitas das vezes essas heranças elas não são palpáveis, a gente não consegue reconhecê-las, né? E muita gente ainda acredita que elas podem não existir, só que elas nos afetam e muito. Uma mulher com baixa estima, ela não consegue concretizar os seus sonhos, ela não consegue ser feliz com aquilo que faz, ela não consegue olhar para o espelho e se contentar com a figura que ela vê. Vocês acham que alguém pode ser feliz dessa forma? Eu vou ler para vocês aqui uma frase de Bert Hellinger que eu achei pertinente para dizer para você, mulher, e para dizer para você, homem, que nos assiste. Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Que impressionante é essa fala do Bert Hellinger, porque ele observa que a mulher está no centro do amor familiar. É ela que faz com que essas ondas de água que eu acabei de fazer nessa metáfora, ela se propague para outros familiares, para outras pessoas que fazem parte da sua família, e o quanto isso é contagiante, e o quanto isso estabelece comportamentos e vincula pessoas a determinados tipos de comportamentos, porque a mulher é uma referência no seu sistema familiar. Então, a constelação, ela dissolve esses padrões antigos, ela faz com que a gente reconheça no nosso sistema familiar essas crenças que são limitadoras e que impedem o fluxo da nossa vida e que nos impedem de ser feliz, de ter uma vida leve consigo mesma e com os membros da sua própria família. Então, eu quero perguntar para vocês: existe peso para assumir todos esses papéis? Mãe, esposa, filha, amiga, tia, profissional, irmã. Existe peso nisso? Para você, nesse momento, é pesado representar esses papéis femininos? Então, eu quero dizer a você que está aqui hoje, quando eu digo existe peso para você seguir os papéis que você atua diariamente, como mãe, esposa, filha, irmã, tia, amiga, profissional. Se você considera que existe peso, eu vou dizer a você, é preciso concordar com a sua mãe do jeito que ela é. Somente através da concordância com a sua mãe é que você conseguirá
representar todos esses papéis com leveza. Por que eu digo isso? Porque ser mãe é um papel comum, mas aí vocês vão pular dessa altura comigo, né? As mães de plantão seguraram o garfo agora na mão, estão quase indo para cima de mim. Eu estou brincando porque isso é muito leve. Durante muito tempo eu também não entendia internamente, porque entender aqui na consciência é uma coisa e não resolve. Durante muito tempo eu também não entendia que eu deveria concordar com a minha mãe do jeito que ela é. Que eu não poderia idealizar uma mãe para mim, que eu tinha que aceitar, concordar e me alegrar plenamente com a mãe que a vida me deu. Ou melhor, com a vida que a minha mãe me deu, a minha mãe e o meu pai. Porque através da vida que a minha mãe me deu, é que eu posso estar aqui hoje. Por que eu digo para vocês que vocês iam me engalfinhar nesse momento com o garfo, né? Falando que a mãe é uma pessoa comum. Porque a mãe é uma pessoa comum. A mãe é uma pessoa comum porque ela também é uma mulher. É uma mulher que tem carências, é uma mulher que passou por sofrimentos, é uma mulher que teve que se adaptar a essa nova atividade que de repente apareceu na vida dela. É uma mulher que tinha sonhos, é uma mulher que tinha expectativas sobre o futuro dela e que comete erros também exatamente do seu jeito. Então, quando eu digo que a mãe é uma mulher comum, eu estou dizendo que uma mulher comum de repente se tornou mãe. E essas duas atividades, elas são vividas ao mesmo tempo. Mas nós precisamos separar essas duas atividades. Nós temos a mãe, que é perfeita, maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês, olha só o quanto a minha mãe foi perfeita. Olha aí no espelho para você ver o quanto a sua mãe foi perfeita. Sua mãe foi extraordinária. A sua mãe e o seu pai foram extraordinários. Eles fizeram essa pessoa linda que é você. Olha no espelho, confere você. Olha para você, se perceba. Sua mãe foi excelente, nota 1000 para sua mãe. Nota 1000 para minha mãe também. Agora, a mulher é humana, erra, é frágil, tem dúvidas, tinha sonhos, expectativas de vida, viveu muitos desafios. Essas duas pessoas vivem no mesmo corpo. Só que você que está aí, mulher, homem, você precisa valorizar a sua mãe e o seu pai, porque eles foram excepcionais. A mulher e o homem que vivem nesses papéis, você pode compreender que eles são errantes, eles não fazem umas coisas muito certas que você não concorda, mas com a sua mãe você precisa concordar. Porque se você não concordar com a sua mãe, você vai ter muitos problemas na sua vida. Você vai ter muitos problemas de muitas naturezas. Se eu idealizo a minha mãe, eu cobro dela o que ela não pode ser, o que ela nunca vai ser. Você já pensou nisso? Que se você idealiza uma mãe que não existe, eu queria que a minha mãe fosse de tal jeito. Eu queria que a minha mãe tivesse feito assim, assim para mim. Não, eu queria tanto que a minha mãe pudesse vestir umas roupas bonitas, pudesse se maquiar. Ou seja, todas as vezes que você idealiza sua mãe, você mata 50% de você. Você despreza 50%
de você. E é daí que advém também a sua baixa estima. Se você mata a sua mãe querendo que ela seja uma outra pessoa, você não existe, porque você só existe por causa desses 50% que a sua mãe te deu para que você compusesse junto com o seu pai, para que os dois compusessem você. Você é uma obra perfeita, uma obra de composição de duas partes. Cada um deu um pedaço, uma parte. Se você mata um pedaço, você não existe, porque você não existe pela metade. E é por isso que existem muitos resultados na sua vida que não são compatíveis com seus esforços. São resultados que estão aquém daquilo que você merece, porque você tem uma vida para isso. Então quando eu digo para minha mãe, mãe, você poderia ser isso ou aquilo, eu estou jogando sobre ela uma culpa que não é dela. Eu estou jogando sobre ela uma responsabilidade que eu criei. Eu quero que ela atenda a minha exigência infantil de ser do jeito que eu idealizei. Gente, nós não vivemos um conto de fadas. A vida aconteceu dessa forma e eu tenho que ser muito grata a essa vida, porque foi assim que a vida chegou até mim. Foi através da vida que chegou até mim que eu posso fazer aquilo que eu projeto para a minha vida. Eu tenho que ser muito grata a ela. Então, eu quero perguntar a você, vamos nos preparar para nos encontrarmos com a nossa mãe real? Quanto mais você exigir uma mãe irreal, menos realizações na sua vida você terá. E eu pergunto, o que você escolhe? Você quer continuar idealizando uma mãe que não existe? Ou você vai aceitar, concordar e se alegrar plenamente com a mãe que você tem? E aí sim caminhar para a sua vida e obter realizações nela. Essa é uma escolha que só você pode realizar nesse momento. É o suficiente para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa permanecer na vida de forma íntegra, sem nenhum problema do nosso sistema familiar, com a nossa situação resolvida, com o fluxo de amor livre para seguir e para fluir ainda mais na vida. Eu quero agradecer a você que esteve aqui essa noite conosco, porque é uma felicidade muito grande poder falar para as mulheres, poder falar para você que também busca um caminho de solução para a sua vida. Só você pode mudar a sua vida. Só você pode mudar a trajetória da sua vida. Um caminho de infelicidade, de insucesso, de medo, de insegurança. Só você pode mudar o rumo da sua vida. Eu quero agradecer a você que acompanha nossas postagens, nossos vídeos. É por você que nós estamos aqui. Eu agradeço os coraçõezinhos que estão subindo aí na tela. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder servir a sua família e o seu sistema familiar. Vamos juntos, porque juntas e juntos nós somos muito melhores. Muito obrigada. Esteja bem. Até. Eu gostaria de agradecer a você que esteve aqui conosco no YouTube. Essa é a nossa primeira live e eu gostaria muito de agradecer pela sua presença. Esteja sempre conosco. Todas as quarta-feiras nós temos uma live aqui disponível para você. Até. Muito obrigada.